Bom, vamos falar agora do Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, setembro é o mês da prevenção e combate ao suicídio, esse tema tão delicado, tão importante e tão presente na sociedade. E sobre isso a gente vai conversar com a psicóloga Mara Madureira, a Mara que inclusive vai participar de uma live hoje à tardezinha, hoje à noite, e sobre suicídio infantil, que tem sido uma constante aí. A gente fica sabendo, né? A imprensa costuma não divulgar esse tipo de tragédia aí, até para não incentivar outras pessoas, mas a gente acaba ficando sabendo. Mas a Mara é mais capacitada do que eu para falar sobre isso. A Mara está aqui com a gente. Tudo bom, Mara? Me ouve legal? Sim, Alexandre, te ouço bem. Me ouve Legal. legal? Queria te agradecer aí por estar à disposição da gente. Bom, vamos lá, Mara. Suicídio. Vamos falar um pouco do suicídio infantil, que é o tema aí dessa sua live. Pode divulgar a live e fala com a gente o que leva uma criança a cometer suicídio ou tentar cometer suicídio, Mara. Olha, Alexandre, muitos fatores estão envolvidos num ambiente desestruturado, onde a criança não tem um amparo seguro, ela não tem o efetivo cuidado da família, onde a negligência de atenção da família, a família não presta atenção aos sinais que a criança emite. Então, muitas vezes, tem aumentado no mundo e principalmente no Brasil o número de suicídio infantil, causas envolvimento com drogas, abuso, violência. N fatores estão associados às causas do suicídio infantil e entre jovens e adultos é a segunda principal causa de morte. Adultos jovens, né? Jovens adultos, adolescentes e jovens é a segunda principal causa, perdendo apenas para acidente de trânsito. É muita coisa, né? Ô Mari, o que fazer nesses casos? Como abordar esse assunto com as crianças? Como identificar uma criança, um adolescente que possa estar com pensamento suicida? As pessoas, elas aparentam modificação no comportamento, isolamento social, ficar muito quieta. Em crianças, você vê através de testes e desenhos projetivos, a criança projeta conteúdos depressivos nos desenhos que ela emite, que ela faz. E a fala muitas vezes é clara, vontade de morrer, eu não queria estar aqui, eu não gosto desse mundo, não gosto da família. Às vezes a fala da criança, ela recebe uma bronca, porque para a própria família admitir que isso possa estar acontecendo é algo impensável. Então é muito difícil para uma família lidar com isso, porque até profissionais, Alexandre, têm dificuldade de abordar essa questão, porque eles imaginam assim, será que se eu falar, se eu perguntar de suicídio, eu não estaria desencadeando uma vontade? Obviamente que não, mas existe essa crença, esse medo. E se a pessoa falar que sim, que tem vontade, que tem planos, que tem ideações suicidas? A própria dificuldade do profissional em lidar com isso. Então, imagine a família que se sente despreparada, que se sente vulnerável ali. E se a pessoa falar que tem, como é que eu vou fazer? Então, não toca no assunto. É até um mecanismo de proteção que a família adota para não tocar no assunto, transformar isso num tabu. A mídia não divulga. Depois daquele livro do Sofrimento do Jovem Vert, lá do Goethe, criou-se essa ideia, porque aquele livro causou, na época, uma explosão de suicídios, que foi associada à leitura daquele livro. Então, imagina-se que suicídio por contágio. Você noticia, você fala, e isso contagia outras pessoas. No entanto, a gente sabe que uma fala respeitável na mídia, uma fala adequada, né, uma divulgação responsável pela mídia é fundamental para trazer à tona esse assunto. Não sei se você percebeu, já está tendo uma tendência agora nas redes sociais de falar, vamos falar da vida. É tanto medo que as pessoas têm de falar de suicídio que eles começam a criar eufemismos, atenuar a própria magnitude da situação, como se falar de morte, de suicídio fosse um tabu. Então, vamos Mário, falar da vida.
Exatamente. Sobre essa tua fala, dois pontos que eu quero ver com você. Você falou que a família tem medo que a criança fala. O que fazer, então, se perguntar e falar, não, eu quero morrer mesmo, tenho vontade de me matar? O que fazer nesses casos? Imagino que procurar, em primeiro lugar, um especialista, é isso? Sim, a primeira coisa é procurar um psiquiatra, Alexandre. Por que um psiquiatra? Ou um psicólogo, porque um encaminharia para o outro. Um psiquiatra faria a parte medicamentosa, uma intervenção medicamentosa, se fosse o caso, e um psicólogo, uma intervenção clínica. Teria que começar aí um tratamento imediatamente, porque, assim, não, falou isso só para chantagear. Por que uma criança iria falar isso? Se uma criança está expressando essa dor, esse sofrimento, eu não quero ficar aqui, ou então ela fala de uma outra maneira, eu queria ir com a minha avó, que já morreu, ou ela tenta suicídio também, tem casos de criança que que tentam suicídio mesmo, tentam enforcamento com medicação. A principal causa de tentativa de suicídio é autoenvenenamento, tanto com pesticida nas zonas rurais, como com medicamento e outros tipos de venenos, de substância tóxica, raticida, inseticida, mais nos centros urbanos. E a família tem que estar preparada para isso, e se ela não sabe lidar, levar imediatamente para os profissionais, psiquiatras, psicólogos, para acolher essa criança e traçar um plano de tratamento para ela e orientação para a família. Orientar a família sobre isso. Não é nenhum estigma, não é nenhum tabu. Existem fatores biológicos, psicológicos, sociais envolvidos nisso, e é muito importante que a família entenda essas causas e trate. Pois é. Ô Mara, outra questão que eu também quero ouvir a tua opinião é, desde que eu trabalho com imprensa, com jornalismo, a gente ouve e os manuais já falam que o suicídio não é para ser noticiado, enfim. Você acha que a mídia deveria mudar essa postura e tratar mais abertamente esse tema, inclusive promovendo debates e até noticiando casos de suicídio? O que você acha disso? Sim, sim. Hoje nós sabemos, Alexandre, que o tabu faz parecer que não existe. Você tratar esse assunto como um tabu. Agora, um noticiamento responsável, o problema é quando a notícia soa de forma romanceada, né? Dá muita popularidade. Então, a mídia pode sim noticiar isso de um modo que mostra o sofrimento, que mostra as consequências, que seja uma forma de informação e de prevenção, não de aquela coisa romanceada, porque eu já estou com vontade de morrer, e a ideia de morrer com glamour ainda poderia ser um fator de estímulo, sim. Porém, se aquilo for noticiado de uma forma que mostra o sofrimento, a precariedade emocional por trás daquela morte, a dificuldade daquele indivíduo lidar com as questões, porque na maioria dos casos, talvez em 100% dos casos, porque você não tem como avaliar depois do suicídio as motivações. Alguns deixam cartas, alguns escrevem, comunicam, deixam nas redes sociais, mas você não tem 100% de certeza da intencionalidade, da motivação e da intencionalidade do suicida. Mas se você pudesse analisar e verificar, em muitos casos, o indivíduo não quer morrer. Os que tentam suicídio e sobrevivem, ele não quer morrer. Ele quer se safar de uma dor que ele não suporta. É como se a morte fosse o fim de um sofrimento insuportável. E ele tenta interromper a vida para interromper a dor. Então a intenção não é nem extinguir a vida meramente porque eu quero pôr um fim na vida. Não queria morrer, mas eu não vejo uma saída. E quando a mídia noticia isso, quando a mídia mostra os conflitos por trás desses comportamentos, como estamos fazendo aqui agora, discutindo isso responsavelmente, ou quando ocorre uma situação de suicídio, um ato de suicídio, se a mídia tiver uma clareza para noticiar isso e mostrar a falta de atenção familiar, que o indivíduo muitas vezes não tem como perceber, Alexandre, muitas vezes o indivíduo não demonstra mesmo, mas na maioria das vezes
há sinais. Há sinais. E se já tem histórico familiar, se já tem caso de depressão, se já houve uma tentativa. Quando já existe uma tentativa, esse é um sinal que acende, um alarme que acende, para você ficar atento, porque a maioria dos casos já tem um histórico, uma tentativa anterior. Então, é muito importante que a família se atente a todos esses sinais. Sem dúvida. Inclusive, tem jeitos e jeitos de você noticiar um suicídio, né? Inclusive, acho que tem uma reportagem muito bacana, bem extensa, que inclusive ganhou o Prêmio ESSO em 2004, eu acho, que é sobre um suicídio, só que a reportagem relatou o drama por trás daquele adolescente que cometeu o suicídio e não ficou no suicídio em si. Inclusive, Mara, eu conversei outro dia com o pessoal do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e eles confirmaram que houve um aumento muito grande de casos de suicídio nesse período de pandemia, seja por depressão, questões financeiras ou outros problemas de ordem pessoal nesse momento da pandemia. E a gente não vê a imprensa, a grande imprensa e os veículos de comunicação diários falarem nada sobre isso, e parece que é o que você disse, né? Não existe o problema. Sim, o próprio medo a imprevisibilidade, a questão do desemprego, abuso de álcool e outras drogas, que está muito associado ao suicídio, que aumentou demais nesse período de quarentena, tanto pela falta de expectativa, a droga acaba funcionando como uma forma de anestesiar o sofrimento, o aumento do abuso de álcool, que está extremamente associado à questão do suicídio, a questão do desemprego, o medo de não dar conta de cuidar da família. Então, vários fatores, e o próprio medo da morte, da doença, uma visão, porque por trás do suicídio sempre existe transtornos mentais, ou um transtorno de humor, que pode ser uma depressão unipolar ou bipolar, esquizofrenia. Sempre tem um fator ali biológico que é exacerbado em função de alguma ocorrência. Então, existe a questão biológica, a predisposição genética, existem os fatores ambientais e como o indivíduo lida com isso. Perfeitamente possível prevenir o suicídio, mas é claro que a gente não vai evitar 100% das vezes. Tem casos que você não consegue evitar mesmo, vai acabar ocorrendo, infelizmente. Porém, essa prevenção inclui essa tomada de consciência de que o problema existe, que ele está ali, que o indivíduo está dando sinais, que existe um fator de vulnerabilidade, existem eventos ocorrendo que está impactando esse indivíduo e ele não tem ferramentas para lidar. É quando ele se sente impotente para lidar com as demandas. Então, imagine, já está uma situação emocional difícil, já existe um histórico de alcoolismo, já existe um desemprego, uma dificuldade financeira, um convívio familiar intensificado, filhos em casa, criança. Então, imagina a tensão que isso gera. É muito mais fácil agravar um transtorno mental e o indivíduo não enxergar uma saída. O indivíduo não vê uma possibilidade de solucionar isso e acabar tomando as piores decisões possíveis. Pois é, o diálogo é o caminho, né? Até porque depois quem sofre é a família que fica, né? Ô Mara, pra gente finalizar aqui, que eu sei que você tá com o tempinho apertado aí, até por esse aumento de suicídios em Rio Preto e principalmente em viadutos, o pessoal de uma igreja aí eles têm feito uma campanha que é pendurar umas cartinhas, não faça isso, nós podemos te ajudar, depressão tem cura. E aí o pessoal do CVV diz que essa não seria uma abordagem correta, diz que até procurou o pessoal da igreja para eles não entrarem nessa abordagem, porque segundo eles a cartinha já está fazendo um julgamento sobre a ação de uma pessoa e prometendo algo que eles não podem entregar, que é a cura de uma depressão. Qual que é a tua opinião sobre essa não vou dizer polêmica, mas esses entendimentos diversos aí? Olha, Alexandre, esse é um problema de saúde pública e uma das maneiras de você prevenir o suicídio é você evitar os meios que poderiam facilitar o suicídio. No viaduto, é dever da prefeitura colocar grade de proteção.
de modo que iniba a ação do suicida. Isso é um fator de controle e eficiente, porque se o viaduto está ali, o indivíduo está ali, aquilo não é mais um meio. É só Agora, pular, essas cartinhas... Oi? É só pular, né? É só pular. É só pular. Então, quer dizer, eu acho que ali perto da Avenida Potirendaba é tudo cheio de grade, é tudo fechado, a passarela que tem ali sobre a rodovia. Então, e aconteceram suicídios lá, né? Depois a prefeitura tomou essa providência de fechar e de tornar aquilo mais seguro. Então, essa questão da cartinha, eu não sei, Alexandre, se aquilo poderia ter um impacto positivo ou negativo, porque eu desconheci esse fato. Agora, se a pessoa está ali tentando levar uma palavra de aconselhamento, de entusiasmo, acho que a intenção é válida. E também não consigo ver como um julgamento você falar: estamos aqui, conte conosco, um telefone para contato, porque às vezes isso pode mobilizar sim as pessoas. A gente ouve muitos relatos de pessoas que dizem assim: eu estava pronto para cometer uma ação, aí encontrei um livro, encontrei uma pessoa, ouvi essa palavra ou na igreja ou em qualquer outro lugar. Então eu não sei se for uma fala adequada, a questão é essa. Talvez o CVV pudesse até orientar essas pessoas sobre o que dizer, quem elas poderiam procurar, né? Mas também não sei, parece que está ali já prevendo isso, né? Já está ali prevendo, fazendo uma previsão de que aquilo vai acontecer. Vai ser, talvez, cartazes de valorização da vida. Tá certo, gente. Tá aí a psicóloga Mara Madureira falando com a gente sobre esse tema tão delicado aí que é o suicídio. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, fala pra gente a live, Mara, quando que vai ser, como as pessoas, quem quiser, pode acompanhar. É hoje às 19h30 no Instagram do Bezerra de Menezes, Hospital Bezerra de Menezes. É OSP, HOSP, _ Bezerra de Menezes, às 19h30, e também no Facebook do Bezerra, Hospital Bezerra de Menezes. Maravilha, gente. Mara Madureira, muito obrigado pelas suas palavras aí. E se você quiser se aprofundar mais no assunto, tiver com esse tipo de problema em casa, acompanhe aí nas redes sociais do Hospital Bezerra de Menezes, 7h30 da noite, uma live com a psicóloga Mara Madureira e outros profissionais ligados ao tema. Obrigado, Mara. Eu que agradeço, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, grande Mara Madureira. Muito obrigado.